Então, quem puder ficar até o final, eu vou ficar muito agradecida. Mas se vocês tiverem que sair, tudo bem. Eu tô gravando aqui, se der tudo certo, espero que fique gravado certinho. A gente vai mandar pra vocês, tá bom? Mas fica com a gente ao máximo que vocês puderem. Então é isso. Vamos então entender mais sobre como se preparar para a entrevista comportamental. E aqui um pouquinho mais sobre a dupla. Essa é a nossa missão. Nós somos a ponte entre empresas com cultura saudável e mulheres que programam em diferentes níveis e em diferentes linguagens. Então hoje o nosso espaço, tanto no Discord quanto no nosso site, tudo que a gente faz, a gente tenta abranger todas as meninas que sabem alguma coisa de programação, tanto nível júnior, quanto nível pleno, quanto um nível mais avançado, sênior, com experiência profissional ou não. A gente está realmente tentando ajudar todo mundo que tem algum interesse em tecnologia a dar o próximo passo de conseguir a vaga dos sonhos em tech. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque existe um gap enorme de gênero dentro do mundo de tecnologia. Hoje, infelizmente, é um mundo ainda muito masculino, muito branco, muito elitizado. E é difícil ter minorias dentro de tech. Então a gente decidiu ajudar a resolver esse problema, ajudando as meninas a entrarem nas empresas. E eu quero agradecer muito vocês que estão aqui hoje. Vocês são as nossas, digamos assim, primeiras candidatas, né? Muitos de vocês estão com a gente aí já há um mês, que foi mais ou menos quando a dupla começou. Vocês são muito importantes pra gente, fazem, assim, tudo que a gente faz é pensando em vocês. Então, muito, muito obrigada por acreditar no trabalho nosso. A gente está sempre aberto a feedback, a sugestões do que vocês querem aprender, de como a gente pode melhorar, tudo bem? A gente realmente quer ajudar vocês a ter a vaga dos sonhos, o salário digno, ser, tipo assim, a pessoa mais sensacional em tecnologia que você pensa que um dia pode ser. É isso. E aí, sobre as nossas lives, né? A primeira live, que é a que está acontecendo hoje, é a live sobre entrevista comportamental. E a gente também quer fazer uma live de entrevista técnica, porque a gente viu que já tem algumas meninas no nosso Discord que pediram, né? Eu tenho dúvida com relação à entrevista técnica, como eu me preparo, o que acontece. Então a gente também vai preparar um conteúdo, uma live, que vai acontecer aí no início de setembro, primeira ou segunda semana de setembro. Datas e horários certos a gente vai compartilhar depois, tudo certo? Então, começando, né, mais especificamente com o tópico de hoje, que é a entrevista comportamental. Antes de tudo, vamos dar um passo atrás e entender o que é uma entrevista comportamental. Na entrevista comportamental, geralmente, ela é aquela primeira conversa que você tem com a empresa. Ela é geralmente feita com uma pessoa do RH, com um gerente lá do departamento. E é aquela primeira conversa sua. E o que eles querem entender? Eles querem entender o que você viveu no passado, e como que você lida com situações no futuro e quais que são as suas motivações por trás das suas decisões. Eles querem entender como que você pensa, como que você age, para ver se você faz sentido naquela empresa, se você faz sentido naquela posição. E geralmente essa entrevista dura entre 30 minutos a 1 hora. E ela é bem assim, uma conversa mesmo, entendeu? Não é tipo, resolve esse código para mim, nada disso. É mais o recrutador te fazendo perguntas sobre a sua experiência de vida, sua experiência profissional e tudo mais. E aí o que os recrutadores, né, os recruiters procuram? Eles querem saber as suas competências, eles querem saber se você se encaixa com a cultura da empresa, se você vai se encaixar naquele lugar de trabalho. E o que são competências, né? A gente pode analisar competência em 2 campos. São as competências técnicas, que aí são as linguagens de programação, que vocês sabem, ou um Excel, essa coisa aí mais relacionada a ferramentas. E tem também as competências não técnicas, que é meio que os seus valores, os seus skills, assim, as suas habilidades que não é relacionada a alguma ferramenta, né? Que aí vem protagonismo, liderança, saber trabalhar sob pressão, inteligência, raciocínio rápido. E aí, cada empresa, eles têm lá, né, as competências que o funcionário ideal precisa ter. Então, digamos que a empresa X fale que todo funcionário dela tem que ter inteligência, força de vontade e resiliência. Então, quando a empresa for conversar com você na entrevista comportamental, ela vai fazer perguntas e vai tentar identificar se você, candidata, apresenta essas competências que eles estão procurando. E aí, algumas vezes,
Já na primeira entrevista, eles tentam também já entender um pouquinho da sua competência técnica, né? Apesar que eles aprofundam mais a entrevista técnica, às vezes eles podem perguntar um pouquinho sobre, o que você sabe de Python, JavaScript, qual a sua experiência com algum outro tipo de ferramenta, tá? Porém, geralmente, a entrevista comportamental, ela é mais focada nas suas competências não técnicas, certo? Espero todo mundo acompanhando. Se tiver qualquer probleminha na gravação, eu tô de olho aqui no chat, tá? Vou passar pro próximo slide. E aí, existem vários tipos de perguntas que podem ser feitas durante a entrevista comportamental. Aí eu separei elas em 5 campos. São perguntas relacionadas ao seu passado, perguntas motivacionais, perguntas para saber como que você trabalha em time, perguntas hipotéticas que eles ficam perguntando, o que você faria se coisa tal acontecesse? E tem perguntas diretas mesmo, que eles querem saber a sua opinião, como que você reage com umas perguntas que te colocam mais sob pressão, tá bom? E aí, agora, eu vou passar sobre cada uma dessas cinco aspectos, né, de perguntas. Eu vou passar sobre cada uma e explicar. E a gente também trouxe exemplo. Então, esses slides vão ser muito importantes, pessoal. Presta bastante atenção, que geralmente essas perguntas que a gente colocou aqui, sempre tem uma ou duas que os recrutadores vão te fazer, tá? E a gente procurou entender quais as perguntas que são mais recorrentes entre os recrutadores, para trazer para vocês. Então é legal, depois a gente vai mandar para vocês a apresentação, mas é legal depois vocês lerem isso e se prepararem para responder essas perguntas, tá? Então, perguntas sobre o passado. Como o nome já diz, eles querem entender como que você tomou decisão no passado, como que você lidou com suas situações passadas da sua vida. Por que eles querem saber isso? Porque o melhor indicador do futuro é o passado. Então, eles fazem perguntas sobre o seu passado para entender como que você vai agir no futuro. E aí, eles vão perguntar coisas tipo, me dá um exemplo como que você saiu da sua zona de conforto. O que eles querem saber? Eles querem saber se essa pessoa gosta de sair da zona de conforto, de estar sempre aprendendo mais, de procurar novas experiências e tudo mais. E aí, né, quais foram as suas maiores conquistas? Sempre buscando fazer uma reflexão sobre o seu passado para tentar entender como que você vai agir no futuro, tá? E um conselho é que principalmente durante essas perguntas, ter um exemplo específico sobre a sua vida ajuda muito, tá? Então, por exemplo, quando eles falarem quais foram as suas maiores conquistas até hoje, é importante que você tenha em mente casos da sua vida, que você ficou orgulhosa das suas conquistas, né? Eu fui a primeira da minha família a entrar na faculdade. Isso foi difícil para mim por causa disso, daquilo, mas eu consegui porque eu fui resiliente, eu estudava depois do trabalho para entrar na faculdade, entendeu? Então é importantíssimo para você ir para a entrevista, principalmente para esse tipo de pergunta sobre o seu passado, com exemplos claros da sua vida que você pode trazer para mostrar para o recrutador como que você lidou com aquela situação, tá bom? Então é isso, todo mundo acompanhando, né? Próximo slide, slide de perguntas motivacionais. Esse slide, eles querem entender o que te motiva, o que acende aquele fogo dentro de você, que te faz o seu olho brilhar, que te faz estudar, que te faz estar estudando aí tech, resolvendo bug todo dia, essa coisa toda, né? E eles querem entender isso para ver se a sua motivação encaixa com a motivação da empresa, entendeu? Porque a empresa tem metas, a empresa tem objetivos, e eles querem ver se o seu futuro vai encaixar com a empresa também. Então, por isso que eles vão perguntar, né? Principalmente aí para os candidatos nossos que estão em transição de carreira. Pode ter certeza, eles vão te perguntar. Por que você está querendo mudar de emprego? Por que você está querendo mudar de área? E é importante você saber justificar isso. O que te motiva? O que te faz aí trabalhar, cuidar da criança e à noite ainda ir estudar React, né?
Por que você é apaixonada? Então, só falar, eu sou apaixonada pelo front-end, não é suficiente. Tem que dar um exemplo. Eu sou apaixonada pelo front-end porque desde criança eu era uma pessoa muito criativa, eu gosto de fazer as coisas ficarem mais bonitas, mais interativas, entendeu? Então é importante você dar argumento para suas motivações mesmo, para eles entenderem o que te faz caminhar em direção a um objetivo, ao seu futuro. E aí, outra pergunta também, muito importante, pessoal, importantíssimo se preparar para esse tipo de pergunta, que é: por que você quer trabalhar na nossa empresa? Essa pergunta é super importante, viu? Ter uma boa resposta para isso te coloca à frente de muita gente. Porque não basta você ser só uma pessoa que sabe codar, que tenha o tech stack lá que a empresa está procurando. Você ter a motivação que se encaixe com o futuro, o presente e o futuro da empresa é importantíssimo para o recrutador, tá? Então, por favor, pessoal, antes de ir para qualquer entrevista, pense: por que eu quero ser parte dessa empresa? O que eu posso trazer de legal para essa empresa? Como que essa empresa se encaixa com o meu futuro, já encaixa com o meu presente e vai me ajudar a chegar até o meu futuro, tá? É importantíssimo chegar lá sabendo isso. Isso, boa, Pana, isso mesmo, fazer um ensaio antes. Gente, eu me preparando para minhas vagas de emprego e tal, no passado, eu fazia simulação de entrevista com as minhas amigas. A gente se encontrava toda semana por 1 hora e ficava entrevistando uma a outra, entendeu? Pegava lá a empresa tal, ficava fazendo pergunta como se fosse recrutador daquela empresa. Se você não tem uma pessoa para te ajudar dessa forma, espelho. Falar em frente ao espelho ajuda demais. Parece bobagem, clichê, mas é verdade. É igual a Plano falou mesmo, fazer um ensaio antes de conversar. Eu aconselho, faz uns bullet points aí no caderno ou no computador. Não precisa escrever, porque você não vai estar lendo na entrevista, mas ter um bullet point te ajuda, entendeu? E aí você faz um ensaio, chega lá, acabou. Perguntas relacionadas a trabalho em equipe. Por quê que eles vão fazer esse tipo de pergunta? Obviamente porque eles querem saber se você vai ser uma boa colega de trabalho, né? Se você vai conseguir somar ao time, se você vai conseguir ajudar o pessoal lá da empresa a fazer 10, 5, muitas vezes mais do que eles já fazem hoje, entendeu? Porque todo mundo, acho que muita gente já teve aquela experiência, né? Tem aquele colega de trabalho, pessoa assim, muito inteligente, sabe tudo, mas é um chato para trabalhar com ele. Ninguém gosta de trabalhar com pessoa assim, né? Ninguém, ou senão, aí o pessoal ainda que tá na faculdade ou na escola, tá lá, aquela pessoa entra no seu grupo, não faz nada, né? É o famoso, só põe o nome na apresentação lá do PowerPoint para ganhar nota do professor e não faz nada, né? Você e os outros colegas que fazem a apresentação, que falam e tudo mais. Então, a empresa quer saber como que você se comporta dentro do seu time, né? Você é uma boa teammate. E aí eles vão fazer coisas, tipo, te perguntar sobre como descrever, né, um período que você trabalhou com um membro de equipe. Eles vão perguntar, geralmente, se você já teve uma experiência ruim de trabalhar com alguém. Então, se já trabalhou com alguém que atrapalhou o seu projeto ou que não agregou muito. E aí, se você não tiver uma experiência profissional, a gente tem muitas candidatas que ainda estão na faculdade ou até mesmo no ensino médio, pode trazer exemplo de fazer trabalho em escola, trabalho em faculdade também, sabe? E aí é interessante você não só falar da sua equipe, mas falar o que você trouxe para sua equipe. Qual o valor que você agregou para sua equipe? Então, digamos aí na situação de apresentação lá da faculdade, né? Você é muito boa com design, então você ficou por conta de fazer o design da apresentação do PowerPoint. Ou senão você é aquela menina que adora ficar fazendo pesquisa, lendo. E aí você fez a pesquisa que embasou todo o conhecimento da apresentação, tá? Então não se esqueçam, falam do seu time, mostrem como o seu time foi legal, ou se teve alguma situação difícil, como que o time lidou com essa situação difícil, mas também tem que focar no que você agregou, porque no fundo o recrutador quer saber o que essa candidata vai conseguir agregar para o meu time aqui dentro da empresa. Show? Próximo slide. Perguntas hipotéticas.
Essas perguntas hipotéticas, eles meio que querem saber como que seu cérebro funciona, como que você pensa, tá? Então eles vão... e também o que você vê para o seu futuro, assim, qual que é seu sonho grande, esse tipo de coisa. Então eles vão te perguntar, né, o que você quer, onde você se vê profissionalmente daqui a 5, 10 anos. Então você quer ser, tipo, a pessoa referência em front-end no Brasil, você quer ser tech lead dentro de uma empresa de tecnologia, então eles vão perguntar isso. E aí as perguntas para entender como o seu cérebro, como a sua mente funciona, geralmente vão ser coisas relacionadas a como que você resolveria um problema X, como que você pensaria em quebrar, né, esse plano aqui de longo prazo que a gente tem em metas mensais, em metas semestrais, nessa pegada aí. Mas, enfim, nesse tipo de pergunta, é legal que você tenha uma estrutura, assim, que você consiga ser clara para falar, né, o que você quer ser. Então, o que eu quero dizer com isso? Digamos que hoje você está entrevistando para a vaga de front-end júnior da empresa e eles te perguntam onde você se vê profissionalmente daqui a 5, 10 anos. Aí você fala, eu quero ser tech lead dessa empresa ou de outra empresa. Entre ser júnior e ser uma tech lead, tem todo o caminho, né? Você não vira tech lead da noite pro dia, você tem que se preparar. Então, você fala, eu quero ser tech lead, e até lá eu penso em fazer um mestrado nisso, eu penso em terminar mais um curso de Angular, eu quero, antes de virar tech lead, eu quero virar gerente da minha equipe para me entender como eu posso lidar com pessoas, entendeu? Então, as respostas para essas perguntas hipotéticas, é legal você ter uma estrutura que mostra o caminho que você vai chegar lá, tá? Não é só falar, eu quero isso. Você mostra como você vai chegar até o que você quer. Próxima tipo de perguntas são as perguntas diretas. Essas perguntas, assim, eu acho que são mais tipo, para ver como você reage sob pressão e também para analisar a sua autoanálise, né? Autoreflexão. Para ver se você para e pensa, o que eu sou boa, o que eu sou ruim, o que eu tenho que melhorar, o que eu já estou fazendo progresso na minha vida. Então, eles vão fazer perguntas assim um pouco mais agressivas, né, para ver essa questão sua de trabalhar sob pressão e de ser assertiva. Eles vão fazer perguntas relacionadas por que você é melhor que os outros candidatos. E aí, gente, não seja tímida, tá? A gente tem um problema muito grande dentre as mulheres que estão aprendendo, que já estão avançadas em tecnologia, a ficarem muito modestas, muito humildes, não falarem tudo que elas sabem. Não seja tímida, né? Seja humilde, mas não seja tímida. Fale o que você sabe, entendeu? Então, você fala, olha, eu já fiz minha graduação de ciência da computação, já tive experiência de estágio, já estou trabalhando. Fale tudo o que você tem de bom, tudo que você tem para oferecer, tá bom? Não deixa a falta de confiança atacar nessa hora. E aí também uma pergunta super usual que acontece durante esse tipo de perguntas é qual a sua maior qualidade e qual o seu maior defeito. E tem um problema muito grande com as pessoas que respondem esse tipo de pergunta, que eles falam coisas muito clichês, né? O recrutador ou a recrutadora pergunta, qual o seu maior defeito? A pessoa fala, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito workaholic, né? Eu não sei quando parar de trabalhar. Esse tipo de resposta todo mundo dá e é tipo assim, não é legal, é muito clichê, entendeu? Então, quando vocês forem responder esse tipo de pergunta sobre qualidade e defeito, tenta pensar em uma resposta honesta. Uma resposta que você consiga dar exemplos, entendeu? Que você tem aquela qualidade ou que você precisa melhorar em algum defeito seu. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um defeito de deixar as coisas para a última hora. Eu funciono meio sob pressão, assim. Eu tenho um trabalho da faculdade para entregar, daqui a um mês eu vou começar a trabalhar nesse projeto na última semana. Isso é um defeito meu, entendeu? Isso aí é mais pessoal do que eu só chegar lá e falar.
eu sou muito perfeccionista, ou eu trabalho demais. Isso aí, muita gente fala essas respostas, e muitas vezes nem é uma resposta honesta, é só porque cai bem pro recrutador, mas recrutadores já estão cansados desse tipo de resposta, tá? Sejam bem honestos com relação a isso. E aí, o que fazer antes da entrevista, tá? Gente, passar na entrevista começa a acontecer antes da entrevista, tá? Você não passa na entrevista durante a entrevista que está acontecendo. É o que você faz antes da entrevista e o tão preparada você está que vai definir se você vai passar ou não. Então, por favor, prestem muita atenção nos próximos slides, que a gente vai dar aí as nossas melhores dicas sobre coisas que vocês podem fazer antes da entrevista para chegar lá e mandar muito bem. Beleza, Fernanda? Tô vendo aqui, ó. Tenho aula agora, até a próxima. Obrigada, viu, por ter participado até agora e boa aula. E aí, se tudo der certo com a gravação aqui, depois a gente manda. Continua aí com a gente o resto, pessoal. Vamos lá, tá acabando. Primeira coisa para fazer antes da entrevista: preparar o seu pitch pessoal. O que é um pitch pessoal? Basicamente é uma apresentação bem curtinha, que você vai destacar os pontos principais da sua vida e que você vai mostrar para o recrutador ou para a recrutadora que você é a pessoa certa para aquela vaga. É como se você estivesse se vendendo, né? Não tem lá a lojista que vende roupa, que vende sapato, e ela não fala: esse sapato é muito bom para correr porque ele é leve, o tecido é disso, o material é daquilo. É a mesma coisa, só que ao invés de vender um produto, você vai estar se vendendo, tá? Então você vai destacar as suas melhores qualidades, você vai destacar as suas melhores experiências durante esse pitch pessoal. E aí o pitch pessoal tem que ser curto. Não pode ser você falando sem parar por 5 minutos. Tem que ser 1 minuto assim no máximo. E é por isso que você vai pensar bem o que você leva para o seu pitch pessoal. É importante ser só as características mais fortes e as fases principais da sua vida, tá? Só o que faz sentido e que vai ser fácil para o recrutador acompanhar o seu pitch pessoal. E aí a gente trouxe uns conselhos de como separar o pitch. Você pode fazer ele né, em linha do tempo, então você vai fazer o seu pitch pessoal, né? Em forma linear, você fala onde eu nasci, minha adolescência, você fala um pouco da sua vida adulta e até o seu dia de hoje. Pode ser em bloco de vida, né? Então você vai falar: eu tenho a minha fase de adolescência e infância, foi desse jeito, aí eu entrei pro mercado de trabalho, então você vai separar em blocos de áreas importantes da sua vida. E aí também tem a forma do pitch, né? Que é meio que uma mistura do linha do tempo, mas basicamente se você estiver usando aí a forma de transição, você tem que destacar e dar razões para o que te motivou a fazer a transição de carreira ou de área, tá bom? Isso é super importante, pessoal. Pode ter certeza, vocês estão fazendo transição de carreira, as empresas vão ficar interessadas em saber por que você decidiu ir para tech, o que te fez dar aquela volta assim 180 graus na sua vida, tá? Outra dica importante, né? Então, dica número 1 foi prepare o seu pitch pessoal. Dica número 2, usar o framework STAR. O que a gente quer dizer com isso? A gente já passou para vocês, né, os tipos de perguntas mais comuns nessas entrevistas comportamentais. E aí, o meu conselho é para vocês já irem para entrevistas treinadas, né? Igual a Pam me falou, com o ensaio já feito. Então, é legal que não precisa, decorar as histórias, não. Você não é um robô que vai chegar na entrevista e só falar o que você decorou. É importante que você seja natural. Desculpa, o cachorro tá roncando, gente. Ele dorme muito. Melhor que estivesse latindo. Mas sim, você vai pensar em exemplos, em anedotas da sua vida que vai mostrar as competências, né? Aí volta lá nas competências que a gente abordou. Então, e aí para conseguir transmitir essas histórias, esses exemplos de uma forma eficaz e rápida e ao mesmo tempo completa e concisa, você vai usar o framework STAR. E por que ele é STAR? É por causa que ele se refere à situação,
tarefa, ação e resultado. Então, quando o recrutador te perguntar, me conte lá uma situação que você saiu da sua zona de conforto. Então, primeiro você fala o contexto da história, situação, o S do estar. Aí você fala a sua tarefa, o que você precisava fazer. Aí a sua ação, que foi o que você fez, o A de estar. E por fim, o resultado, né? Que foi o que fazer aquela ação trouxe para sua vida ou mudou na sua realidade, tá? E aí tem um exemplo aqui do estar. Vou mandar para vocês, eu vou poder ler com mais cuidado. Mas a gente trouxe aqui esse exemplo mesmo, um exemplo aleatório de como uma pessoa usaria o estar para trazer o exemplo da vida real dela, né? Então, por exemplo, ela ia falar, eu fui estagiária na empresa X, e lá eu trabalhava com HTML e CSS, né? A empresa ia começar a usar em React em 3 meses, mas eu nem sabia React. E aí a minha gerente me perguntou se eu ia conseguir ajudar nesse projeto ou não. O que eu fiz? Eu disse para minha gerente que eu iria me preparar para esse desafio com cursos online e conversas com colegas mais experientes, né? Aí eu conversei com a minha gerente se ela concordava em me dar 3 horas de estudo, 3 horas de trabalho na sexta, né? Ao invés de ficar lá trabalhando, eu vou estudar, né? Que também é parte do meu trabalho, estudar. E aí ela concordou e eu aprendi React e JavaScript. E no final, eu fui uma das pessoas que ajudou a reconstruir o nosso site usando o React. Entendeu? Então, é só um exemplo aqui, depois vocês veem com mais cuidado. Mas esse framework STAR te ajuda a organizar os exemplos, os casos lá da sua vida na hora de falar com o recrutador, de uma forma que é concisa, completa e fácil dele ou dela te acompanhar. Terceira dica, então a gente já viu lá, né? Preparar o pitch pessoal, usar o framework STAR para falar da sua vida, das suas situações. E a terceira dica, pesquisar sobre a empresa. Gente, isso é super, super importante. Antes de ir para a entrevista, tira um tempo, leia, pesquisa a história, os valores, a missão, as últimas notícias da empresa. O que não falta hoje é informação de graça. Se você entra no site da empresa, você vai ver, muitas têm a história, praticamente todas têm os valores, as missões. É legal você entender isso, porque é isso que define se você tem o fit cultural com a empresa ou não. E se você entra no Glassdoor, no Google, em jornais e sites confiáveis, você vai conseguir acompanhar as últimas notícias que aconteceu com aquela empresa, né? Então faz de conta aí que você vai entrevistar com uma empresa que está pensando em expandir para a América Latina toda. Olha que coisa sensacional, olha que oportunidade super legal, entendeu? Que você tem. Chegar lá já sabendo disso, fazer pergunta relacionada aos desafios dessa expansão para a empresa, já te coloca à frente dos outros candidatos. E aí, se você tiver o nome do recrutador ou da recrutadora que vai te entrevistar, pesquisa também o LinkedIn dessa pessoa, não custa nada. Né? Não é sempre legal você chegar para uma conversa já sabendo como a pessoa é mais ou menos, quais as experiências. É sempre legal isso, chegar lá já sabendo. Então, por exemplo, eu já tive entrevistas super legais, que eu fiz uma pesquisa antes e eu vi que a entrevistadora era apaixonada com esporte, igual eu sou apaixonada com esporte também. Então, fiz um comentário sobre esporte no início, isso fez ela ficar bem mais relaxada, me fez relaxar, teve aquela conexão bacana, entendeu? Que é super legal de tentar ter com o entrevistador ou com a entrevistadora. Então aí, terminamos a terceira dica sobre o que fazer antes da entrevista. Quarta dica, autoanálise. Essencial também, gente. Não só para entrevista de emprego, mas para tudo na sua vida, você tem que saber o que você manda bem, o que você se destaca e o que você ainda tem que melhorar na sua vida, entendeu? O que você precisa desenvolver. E por que isso é importante? Porque é só aquela história, né? Quando você não sabe o que você quer, nenhum caminho é certo, ou nada vai te levar, né, ao futuro dos seus sonhos. E aí, fazendo essa autoanálise, entendendo o que você já manda bem, o que você ainda precisa desenvolver, você vai conseguir ter mais insumos. Até na hora de responder as perguntas lá motivacionais que a gente já passou, você vai conseguir falar, poxa,
eu quero muito ser tech lead, mas eu tenho ainda que melhorar essa questão minha de gerenciamento, de lidar com pessoas, eu sou muito tímida, eu não gosto de cobrar das outras pessoas, eu me sinto desconfortável. Então esse é um ponto que você tem que trabalhar, entendeu? E fazer essa autoanálise também vai te ajudar a se preparar para as perguntas sobre lá, qual a sua maior qualidade, qual o seu maior defeito, tá? Se você tiver essa autoanálise, você vai conseguir mandar bem naquele tipo de pergunta. Então aí terminamos a quarta dica sobre o que fazer antes da entrevista. E o que fazer durante a entrevista. Motivação. Tem que mostrar que você está feliz, está motivado de estar ali. Fala do seu sonho. Gente, a empresa boa, empresa de cultura saudável, não quer só um funcionário, só uma empregada, não. Eles querem uma pessoa para chegar lá, sonhar, crescer junto com a empresa, entendeu? Então chega lá e fala o que você quer ser daqui a 5, 10 anos, que tecnologia que você quer dominar, como que você está se motivando para estudar hoje. E aí fala por que você quer fazer parte daquela empresa, mostra lá que você está com aquela vontade de fazer parte do time deles, entendeu? E os recrutadores amam de ver isso. E eles conseguem diferenciar de quem está fazendo isso fake, né? Fingindo, e de quem está falando isso de verdade. Então é importante que você pesquise, vê lá como que você pode crescer junto com a empresa e chegue na entrevista motivada. E aí dormir bem. Não esquece de dormir, chegar lá. Pra mim, o que me ajuda a ter motivação, além de fazer a pesquisa sobre a empresa e tudo mais, é dormir bem e exercício físico. Se eu faço exercício antes de ir falar com as pessoas, eu me sinto muito motivada. Pensa também se você é esse tipo de pessoa, sabe, você gosta de comer antes de falar, você se sente mais feliz. Então, mas chega lá bem motivada, bem feliz e mostre isso pro recrutador que você quer fazer parte do time deles. Tenha perguntas. Segunda dica sobre o que fazer durante a entrevista. Geralmente, o recrutador lá, né, começa e ele vai te perguntar, digamos lá que ele tá falando com uma candidata chamada Maria. Maria, me fala um pouco sobre você. Aí você faz o seu pitch pessoal de 1 minuto, né? E aí com isso o recrutador vai fazer aquelas perguntas lá que a gente já passou por elas. Aí você vai falando. E aí no final da entrevista, o recrutador ou a recrutadora vai te falar: Maria, você tem alguma pergunta pra gente? Alguma coisa que não ficou clara durante a entrevista? E aí, a pior coisa que a Maria pode fazer é falar: não tenho pergunta. Por que isso é ruim? Porque isso mostra que a Maria não tá muito interessada. Como assim? Ela veio aqui, conversou com o recrutador por 1 hora e ela não tem nenhuma pergunta sobre a empresa? Isso mostra que ela não é uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que não tá muito interessada sobre a nossa empresa. E isso, gente, isso é ruim. Quando o recrutador te pergunta: você quer me perguntar qualquer coisa, se tem alguma dúvida, ele está te dando uma chance de se mostrar como uma pessoa motivada, uma pessoa interessada e uma pessoa curiosa, tá? E aí, faça perguntas sobre a empresa ou até mesmo sobre a pessoa que está te entrevistando, obviamente não perguntas pessoais, perguntas profissionais, tá? E aí você pode perguntar, né, quais as metas da empresa e como o time aí que talvez eu vá entrar, né, o time de tecnologia vai contribuir para essas metas. Na sua opinião, quais serão os maiores desafios? Como que a empresa se adaptou aí à pandemia e essa realidade de trabalhar remotamente, entendeu? Então faça perguntas que você vai se mostrar como uma pessoa curiosa e interessada. E aí, para fazer perguntas, você precisa ter feito pesquisa sobre a empresa antes, tá? Porque chegar lá com pergunta que é fácil de achar na internet, o recrutador vai ver que você não pesquisou nada sobre eles. Então faça a pergunta e chega lá com boas opções, com coisas que você está genuinamente interessada de saber sobre a empresa. E o que não fazer de forma alguma? 1. Não minta. Gente, não minta jamais. Se o recrutador perguntar lá, me fala aí uma vez que você teve uma experiência de trabalho em grupo ruim. E aí, sei lá, faz de conta que essa candidata nunca trabalhou em grupo. Tudo que ela fez na vida dela foi de forma individual. Fala com ele: olha, infelizmente eu nunca tive um trabalho em grupo assim, eu nunca fiz nada em grupo, isso é muito difícil, não acredito que ninguém nunca deve ter feito nada em grupo, mas uma situação absurda, né? Seja verdadeira com a empresa também, né? Fala com eles o que você
Não tem, mas não minta de forma alguma, seja honesto durante todo o tempo. Não divague também, então, por exemplo, não começa a falar de uma coisa e aí de uma hora para outra você fala de outra coisa completamente diferente, ou senão fica fazendo muito sabe, esses sons assim que mostra que você tá meio que sem ideia. Então não divague. Não dê respostas muito curtas, mas também não fale a vida inteira, né? Como a gente explicou antes, por isso que o framework do STAR te ajuda. Dê respostas completas, concisas e fáceis de serem acompanhadas, tá? Não se mostre desanimada, motivação sempre. E não vá despreparada para a entrevista, faça a sua pesquisa antes. 30 minutinhos lendo sobre a empresa já faz uma diferença enorme, pessoal. Eu acho que é isso. Agora a gente vai abrir para o Q&A, que a gente vai responder as perguntas, começando pelas perguntas que vocês já deixaram na nossa thread do Discord. E aí depois a gente vai voltar aqui para o canal de lives e ver se vocês têm alguma outra pergunta para mim responder para vocês. Tudo certo? Tô falando muito. Tá. Então tô olhando aqui na thread de tópicos live 1, a Yolanda perguntou, né? Eu sempre fico muito ansiosa antes das entrevistas, pensando no que irão me perguntar, o que eu irei responder. Eu gostaria de ter umas dicas de como se preparar para elas, o que os recrutadores geralmente perguntam. Pô, Yolanda, beleza, acho que a gente cobriu isso, né? A gente deu lá uns exemplos de tipo de pergunta e a gente deu lá 4 dicas de como se preparar e 2 dicas do que fazer durante a entrevista. Então, no total aí, 6 dicas para você. Então, meu conselho, a gente vai te enviar esse material, leia aquelas perguntas lá que a gente colocou e se prepare, faça o STAR para cada uma delas. Tem um framework do STAR em bullet point para cada uma daquelas perguntas. E aí, você trouxe um ponto interessante, que você fica ansiosa, né, antes das entrevistas. Eu me vejo muito em você, porque eu sou também uma pessoa ansiosa. É fácil me deixar, nervosa. Eu já tava super nervosa pra fazer essa live. E aí é importante você, como pessoa, entender o que te ajuda a ficar menos ansiosa, a ter mais calma, a lidar com situações difíceis, né? Então, no meu caso, por exemplo, exercício físico me ajuda demais. Então, o que eu fiz hoje antes da nossa live? Eu fui pra academia. Eu, até 15 minutos antes da nossa live, tava malhando. Porque liberar a endorfina lá, suar, me acalma, entendeu? Tem pessoas que é yoga, tem pessoas que é meditar, tem pessoas que é ler um livro. Tente entender, pessoal, essa é uma dica assim pra sua vida. O que te acalma? O que faz lá o seu coraçãozinho, a sua mente ficar no lugar? Aprenda isso e faça essas coisas antes da entrevista. Antes da entrevista, você não deve ficar pensando, nossa, no que vai dar errado? Nossa, se ele me perguntar e eu não souber responder. Não pense em coisa ruim antes da entrevista. Faça aquilo que te deixa calma, não te deixa ansiosa, entendeu? Vai pra lá suave. Então, acho que era isso. Responde direitinho a sua dúvida, Yolanda? Isso, você fica relaxado depois do exercício físico também. Isso, vou testar isso antes das entrevistas. Show. Exatamente. Então, descubra a sua válvula de escape para esse mundo hoje ansioso e faça isso antes dessas situações aí estressantes que a gente tem que enfrentar na vida da gente. E aí, a próxima dúvida é da Yugen. Não sei, gente, se eu estiver falando o nome errado, me desculpa. Enfim, a pergunta foi: minhas principais dúvidas ficam nas perguntinhas clássicas de entrevista. Como você se vê daqui a X anos, principais defeitos, principais pontos positivos. Como abordar também a parte de proteção salarial? Tá, então vamos responder a primeira parte da pergunta primeiro. Eu acho que a gente também acabou respondendo isso durante a nossa entrevista. Não tem resposta certa, tá? Então você não tem que falar, daqui a 5 anos eu quero ser CTO da sua empresa. Não existe a resposta certa para isso, porque cada pessoa é um indivíduo único no mundo, cada pessoa tem um caminho próprio, cada pessoa tem os próprios sonhos, entendeu? Então não existe a resposta certa, tem aquilo que é certo para você. Então você tem que fazer essa reflexão, entender, né, o que você quer ser,
E é tudo bem, gente, não ter certeza ou mudar um dia. A vida da gente não é linear, né? A vida da gente é cheia de curvas. Eu pensava que eu ia fazer economia antes de entrar na universidade. Aí eu fui fazer engenharia mecânica, eu larguei, hoje eu faço ciência da computação, entendeu? A vida é cheia de curvas. Então, tudo bem se a vida mudar, se as suas visões mudarem. Mas é legal você sentar e ter pelo menos noção do que você quer fazer ou do que você quer ser, tá? E aí, o que eu te falei lá, né? Os defeitos e pontos positivos, a dica é: traga uma coisa honesta, sinceridade, não responda resposta clichê, né? Ah, perfeccionismo, trabalho demais. Traga uma coisa honesta sua e traz um exemplo. Então, mostra lá um exemplo que você mostrou aquele ponto positivo e mostra um exemplo que você mostrou o seu defeito ou uma coisa que você tem que trabalhar na sua vida. E aí tá, continuando a pergunta, né? A próxima parte da pergunta foi: como abordar também a parte de pretensão salarial para evitar constrangimento? Ah, tá, beleza. Isso realmente é uma conversa chata, né, gente? Porque é estranho, né, você ficar falando, eu quero receber tanto e tudo mais. A primeira coisa, para quando você quer falar de salário, é ter informação. Então, a primeira coisa é fazer pesquisa. Você está entrevistando para uma área de data science, ou você está entrevistando para uma área de front-end, pesquisa o quanto que um desenvolvedor front-end júnior hoje ganha em média no Brasil. O Glassdoor, o site do Glassdoor, que a gente vai mandar para vocês depois, tem essas informações. Quanto que um cientista de dados sênior hoje ganha no Brasil? Primeiro estudo tem essas informações. E com isso você consegue justificar. Olha, você pode falar com o recrutador. Olha, eu vi aqui, fiz minhas pesquisas, eu vi que em média no Brasil hoje um front-end está fazendo tanto nesse nível. E aí se você quiser mais algumas coisas, faz de conta que você quer um salário maior do que a média nacional hoje, você fala, mas eu acho que eu tô acima desse nível, eu já tive experiência nessa empresa aqui, faz de conta que já teve experiência no Nubank, né, que é uma empresa sensacional, que as pessoas entram lá e se crescem muito profissionalmente. Já tive experiência no Nubank, então eu acho que eu já tô, que eu posso, eu gostaria de ter um salário melhor, ou mais benefícios, entendeu? Ou senão, às vezes você acha que você encontrou só dados de front-end nível sênior ou pleno e você se vê como nível júnior. Então você pode falar com o recrutador: olha, eu vi com a média de um desenvolvedor sênior ou pleno hoje é isso, porém eu acho que eu sou júnior, então acho que para mim seria tudo bem ganhar 30% menos. Aí você vê aí, né, o que vai condiz com a sua realidade, que é importante você trabalhar e ter o suficiente para pagar suas contas e ter uma vida feliz. Porque pessoa que não recebe bem ou que tem insatisfeita com o salário vai ser uma funcionária infeliz. Em empresa nenhuma quer funcionário infeliz, tá? Aí você vê direitinho essas coisas. Então aí, dica número 1, tenha dados para embasar a sua resposta de salário. Tem essa autorreflexão, né, para ver, eu tô abaixo dessa média aqui das minhas habilidades, ou eu tô acima, ou eu tenho alguma experiência muito sensacional. Por exemplo, a menina tem transição de carreira, né, tá entrevistando lá para a empresa da área de saúde, mas ela já trabalhou com enfermagem antes na vida dela. Olha que legal, ela vai entrar numa startup de saúde. Mesmo que hoje ela não trabalhe mais como enfermeira, ela é desenvolvedora, ela tem essa bagagem da área de saúde. Isso aí já pode ajudar ela a justificar a ter um salário melhor, tá? Então é isso. Tenha dados para embasar sua resposta. Entenda como as suas skills vão te colocar acima ou abaixo daquela média que você encontrou com as suas pesquisas. E o terceiro ponto você também pode dar opções para o recrutador, sabe? Você pode falar, mas eu também estou aberta a negociar, eu quero ouvir a sua proposta para mim também. Digamos que tudo bem você receber um salário menor se você tem um vale alimentação ou um plano de saúde assim sensacional, entendeu? Você traga essas coisas para o recrutador. Então seja honesta. Mostre para ele que você fez as suas pesquisas, você sabe o que você está falando e que ao mesmo tempo você também está aberta para ouvir as opções deles, tá?
E eu sei que é uma conversa assim meio chata, mas a gente tem que parar com isso. Não tem que ter vergonha ou timidez de falar sobre o salário. Salário é importante. Funcionário que trabalha bem tem que ganhar bem. E você tem que falar isso, porque empresa nenhuma quer um funcionário infeliz ou uma funcionária infeliz, e funcionário que não ganha bem vai ficar infeliz lá, entendeu? Você tem que falar isso. Você merece ganhar bem. Você estudou para ganhar aquela oportunidade. E outra coisa também, estatísticas, estudos mostram que mulheres têm muito mais dificuldade do que homens para falar sobre salário. Então, não deixe isso, gente. Por favor, não deixe isso ficar no caminho, entendeu? Você é tão capaz quanto qualquer pessoa. Você merece receber tão bem quanto qualquer pessoa. Tá lá no seu mesmo nível, fazendo o mesmo trabalho, tá? E é isso. Outro ponto que acho importante abordar, e continuando a pergunta aqui da nossa candidata, também é a questão de entrevistar a empresa de volta. Aprendi da pior forma que é fundamental para mim procurar um lugar que tenha espaço para diversidade e se preocupe com isso. Mas em entrevista, normalmente a gente se coloca em uma posição menor e se constrange de abordar esses assuntos e tal. Ah, entendi. Então ela tá querendo saber, pelo que eu entendi, ela tá querendo saber como que você faz perguntas para a empresa para você entender se eles se importam com diversidade, se eles importam em qualidade de vida, né? Esse tipo de perguntas assim, que cada pessoa tem o que importa para ela, né? E aí a minha dica é esse slide aqui, ó. A gente passou por esse slide também. O slide tem perguntas. No final, o recrutador vai abrir espaço para você, para fazer essas perguntas, e aí que você traz isso. E aí você pode, se para você for importante questão de diversidade, pergunta para eles: vocês sabem quantas mulheres em tecnologia no time de vocês? A minha líder no time de tecnologia vai ser uma mulher ou vai ser um homem? Vocês têm algum grupo LGBT ou um grupo de mulheres em tech dentro da sua empresa? Faz esse tipo de perguntas. Você não precisa perguntar na cara assim: vocês se importam com diversidade? A empresa vai achar estranho você perguntar isso e eles vão falar sim, mesmo que eles não se importem, vão falar sim. Mas aí vocês fazem essas perguntas que vai te ajudar a ver se eles levam isso a sério ou não, entendeu? E uma coisa legal sobre as empresas da dupla é que a gente sempre faz essas perguntas para eles. Então, as empresas hoje que a gente tem no nosso banco de dados, que a gente tem lá as nossas vagas, elas já são empresas comprometidas com diversidade de gênero, principalmente. Muitas delas estão também preocupadas com questão de direitos LGBT, transgênero e tudo mais, tá? Então, só aí fazendo um marketingzinho nosso, as nossas empresas, a gente meio que faz esse filtro, assim, sobre cultura saudável e responsabilidade com isso, tá? Acho que é isso. Ótimas perguntas. A gente tem mais 2 minutinhos, hein? Tô falando muito. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na live. Já eu passo. Boa, Norma. Tá aqui na live, hein? Boa. Obrigada por ter vindo. Isso aí, Pami. Ganhar bem pra pagar as taças de vinho. E as pizzas, né, Pami? Eu lembro que você gosta de pizza aí de frango catupiry. Isso aí. E tá precisando, viu? Porque a pizza tá cara. Meu Deus do céu. E aí tem mais dúvidas. A dúvida agora da Pami. Uma pessoa sem experiência e trabalho faz essa entrevista. Ela pode se basear nas experiências nas escolas ou de casa para fazer a entrevista? Sim, claro, sem problemas nenhum. O recrutador tem que saber da sua realidade, não minta de forma alguma. E se ele falar, você já teve alguma experiência de trabalho que o grupo não conseguiu produzir tanto quanto esperado? Você pode falar: olha, eu ainda não tive experiência profissional, mas eu tive uma experiência na faculdade ou na escola que isso aconteceu, papapá, e aí você fala, tá? Mas sim, pode trazer experiência para trabalho, para sua vida e tudo mais. Um caso meu, gente, eu já trabalhei num bar, final de semana, era tipo uma churrascariazinha assim. E eu trabalhava lá final de semana pra fazer dinheiro, né? Pra ajudar minha mãe em casa. E eu falo isso até hoje em algumas das minhas entrevistas de trabalho, quando eu fazia antes da dupla. Eu trazia isso porque mostrava que eu era uma pessoa resiliente, uma pessoa responsável, que eu conseguia ajudar em casa, entendeu?
E aí, eu também sempre gostei muito de esportes, né? Então, eu era co-capitã do time de handball, eu jogava muito handball, treinava, sei lá, 2, 3 horas todos os dias. Eu trago até hoje. Quando quero conversar com um investidor ou com outras empresas, eu trago esse tipo de experiência porque isso mostra coisas sobre mim. Mostra que eu sou uma pessoa disciplinada, que eu sou uma pessoa que leva o compromisso a sério, entendeu? Então, sim, você pode trazer experiências de trabalho, de times esportivos que você fez parte, da sua vida, de qualquer grupo, não necessariamente precisa ser experiência de trabalho, tá bom? E aí a gente tem uma última dúvida aqui da Bel Figueiredo. Minha pergunta é como justificar o pedido de demissão de emprego por questões pessoais, sem parecer que eu estou apenas falando mal da empresa. Ou se pode mesmo ser honesto e contar como que foi a experiência naquele local. Acho muito delicado e queria uma visão sobre isso. Beleza. É uma pergunta não necessariamente sobre a entrevista comportamental, mas vamos responder sim. Pergunta super interessante. E é uma situação difícil mesmo. Olha, a minha dica é ser honesta mesmo e ser sincera, entendeu? Você tem que deixar claro pro seu gerente, pro seu líder, que a experiência não foi legal para você e que você não quer mais fazer parte daquele lugar. Só que ser honesta não é ser mal educada, né, gente? Infelizmente, muitas pessoas confundem em honestidade com falta de educação. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, seja educada, mas seja honesta, fala o que deu errado, por que você não gosta. E aí tem outro framework que é muito bom para desse tipo de feedback difícil, esse feedback assim, que meio que, né, que foi uma situação desagradável, que eles chamam feedback sanduíche. Por que feedback sanduíche? Você fala uma coisa legal, você fala uma coisa ruim e fala outra coisa legal. Então você meio que faz um sanduíche, né, da experiência ruim lá, do seu feedback ruim. Isso aí ajuda a pessoa a engolir o seu feedback, né, de uma forma assim menos desagradável para ele. Você tá falando também coisas legais. Porque não é ruim quando alguém fala com você e só te dá crítica, não fala nada de legal que você fez, né? Sei lá, uma DR aí de relacionamento, né? Seu namorado ou sua namorada fala tudo de errado que você fez, né? Aí a pessoa não fala uma coisa legal que você já fez pra eles. Isso é desagradável, né? Então, tenta fazer assim, meu conselho. Comece, né, com as coisas legais que você aprendeu lá naquela empresa. Como, sei lá, você gostava muito do salário, ou você gostava muito que a liderança se preocupava que as pessoas recebiam hora extra certinho, entendeu? Então fale uma coisa legal da empresa e aí você puxa. Porém, né, faz de conta que o seu gerente chama Diego. Porém, Diego, eu tenho um feedback aqui de algumas coisas que eu adoraria de ver, melhorias ou um desenvolvimento dentro da nossa empresa, né? Então, por exemplo, eu acho que as lideranças poderiam aceitar melhor o nosso feedback. Ou tem um funcionário aqui que tem um comportamento muito estranho com as outras meninas que trabalham na empresa, que eu não acho legal, entendeu? Aí você fala o que precisa ser dito de forma honesta, porém educada. E aí no final você termina com um feedback bom de novo, né? Pra fazer o sanduíche, pra fechar o sanduíche. Aí você fala com ele. Então né? Apesar de todas essas experiências aí um pouco desagradáveis que eu tive, eu acredito muito que a empresa tem um futuro legal pela frente. Eu torço muito pelo sucesso de vocês. Porém, eu decidi que está na hora de eu seguir um caminho diferente do que me foi proposto por vocês. Pronto, entendeu? É isso. Eu faria assim, né? E aí, gente, obviamente vai de cada pessoa. Eu não sou a dona da verdade, tá? Tô aprendendo muito ainda. Posso estar falando coisa errada. Você pode perguntar para mais pessoas. Mas essa seria a forma que eu iria lidar com esse tipo de situação. Tá bom? Obrigada pela dúvida, Bel. Beleza. Vou ter que sair, foi ótimo dar as dicas. Você que arrasou, Yolanda. Obrigada por ter ficado com a gente aqui até o horário prometido. Gente, eu acho que é isso. Já passei 4 minutos do tempo combinado. Foi ótimo falar com vocês, amei demais. É isso aí.
Vamos falar tchau aqui no chatzinho. E aí a gente aguarda vocês pro próximo, tá? Beleza?